peraí, tá preparando aqui. Aí, tá gravando. Então. Tá bem, então. Boa tarde, gente. Boa tarde para quem eu não conheço ainda, né? Obrigada, professor Nicolas, então, pelo convite, pela apresentação. Depois ele não quer que as pessoas me elogiem, né? Ele puxa o meu saco na apresentação, como é que não vai dar certo isso, né? Então, quero agradecer o convite de vocês, dizer que eu fiquei bem feliz em ver como vocês estão se mobilizando, como vocês estão se movimentando aí na Liga. É muito legal a gente ver que os alunos eles estão criando esse interesse, estão desenvolvendo um apreço, né, pela pesquisa. Eu acho essa parte, assim, super bacana. Sei que o Nicolas, ele queria muito que essa liga acontecesse, que tivesse esse envolvimento, né? Então, assim, eu acho que ficou super legal a gente poder desenvolver essa atividade em conjunto, né? Então, quero agradecer por isso, né? E fico bem feliz mesmo que a gente possa estar juntos aqui nesse momento para a gente poder conversar, tá? Então, só vou passar aqui, tá na frente da minha apresentação, essa coisinha sai negocinho, deu. Então, o que eu preparei para a gente conversar hoje, tá? Eu preparei uma apresentação, assim, rápida, ela não vai demorar muito, a gente vai conversar aí mais ou menos, acho que 1 hora, talvez, a gente converse, tá? Para a gente poder ir se organizando, tá? Nicolas, fica aparecendo esse negócio de aceitar as pessoas aqui no lobby, faz favor de aceitar as pessoas aí, para eu parar de aceitar elas também. Deu. Ixi, travei. Não, voltei. Tá. Vocês estão me ouvindo? Só para saber se eu não estou falando sozinha. Pode seguir. Porque vocês sumiram tudo, e aí eu não sei agora se eu estou falando sozinha ou se eu travei. O foco é tu, né, prof? Então... Ai, maravilhoso. Ô, prof, sobre essa questão de quem entra ali, a gente precisa se preocupar com o que a gente vai aceitando, tá? Se aparece, estava aparecendo na minha frente. Ah, tá, beleza. Tá, é por isso que agora eu botei pro lado aqui, daí agora deu certo. Tá, pode seguir. Então, tá. Então, para quem não me conhece, né, sou a professora Camila, sou enfermeira, sou professora aqui no Uniriter, principalmente aí o pessoal que é de fora, né, da Liga aí que está de voluntário, então sejam bem-vindos. Eu acho que talvez tenha alguns colegas que não são só da enfermagem, então eu vou tentar conversar, assim, um pouco além do que a gente pensaria e falaria apenas como se fosse ENF, tá? Eu vou trazer algumas dicas e algumas sugestões, assim, de como ler, enfim, que não é só para enfermeiros e só alunos da enfermagem, tá? Então, o que a gente vai conversar primeiro? Para a gente pensar, né, como ler um artigo científico, como a gente se dedica para essa leitura, a gente tem que pensar o que é um artigo realmente científico, né, e o que é um site que não me passa informação alguma ou que me passa informação que não é científica. Então, quem é aluno do professor Nicolas, né, quem aí já estudou, né, a parte lá de exame físico respiratório, enfim, né, vai conhecer esse filtro aqui, né, por que eu botei esse filtro aqui? Esse filtro aqui tá aqui para a gente pensar que a gente tem que aprender a filtrar as coisas que a gente lê, tá? Então, para a gente filtrar as coisas que a gente lê, então eu tenho que saber o que é realmente um artigo científico e eu tenho que pensar realmente o que é um site de informação, o que é um site de notícia, o que é um site que eu possa usar, por exemplo, na minha pesquisa, né? Então, a liga, né, de vocês aí da Cardio, ela é inicial, mas a gente já tem alguns alunos em fase avançada, vamos dizer assim, né, na graduação, então que estão chegando adiante já lá no seu TCC, né, chegando mais à frente, né, então entendo que talvez seja um momento assim da gente falar sobre isso também, principalmente porque vocês vão enxergar coisas e vocês vão pensar assim, ai, que interessante o que está sendo falado nesse site, será que eu posso ler? Será que eu posso usar na minha pesquisa? E aí vai chegar lá no orientador, o orientador vai ter um treco, porque vocês estão levando assuntos e estão levando textos de sites, né, de informações que não são científicas. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai realmente ler um artigo é passar um filtro, saber o que é um artigo científico e saber o que é uma fonte não científica que me traz informação. Então, olhando nesses sites aqui, o que eu tenho? Eu coloquei aqui 5 exemplos, assim, básicos que a gente vê no dia a dia. Se eu abrir o Google agora e eu escrever lá, cuidados de enfermagem e fisioterapia do paciente respiratório na UTI
é adulta, vai aparecer lá. O Globo News fez uma entrevista com a enfermeira. O Drauzio Varela falando lá da importância de trocar o filtro da traqueia do respirador. Vai aparecer lá uma publicação da Organização Mundial da Saúde dizendo um guideline sobre a melhor estratégia de pronar esse paciente. Então, vai aparecer muitas coisas. E essas muitas coisas, elas vão ser lidas por mim, porque ela está na minha cara, está na minha tela. Só que eu tenho que saber filtrar. Então, por exemplo, o Drauzio Varela, acho ele maravilhoso, sensacional, super querido, né? Sempre dou os exemplos dele nas minhas aulas, de TCC principalmente, mas ele não é uma fonte científica. Ele não é uma leitura que eu vou chegar lá no meu TCC e vou dizer assim, prof, então, a leitura aqui que eu estou trazendo para a senhora é a fonte ao Drauzio Varela, a fonte ao ABC da Saúde, e eu vou ficar aqui, ó. Tá bem. Não, tá, gente. Fontes confiáveis são fontes que demandam escrita científica, são fontes que demandam pesquisa. Tá? Então, Drauzio Varela, ABC da Saúde, o Google, num geral, o site da De Notícia, o site que diz que fez um resumo, uma análise, passando lá, aqueles sites que a gente acha muitas coisas prontas, eles não são sites confiáveis. Então, por isso, a importância da gente filtrar as coisas que a gente vai ler. Então, quando eu leio uma publicação da Organização Mundial da Saúde, quando eu abro lá a Biblioteca Virtual em Saúde, e eu chego na Cielo, eu chego na PubMed, eu chego na Medline, eu chego na Scopus, eu chego na Lilacs, eu chego na Revista Brasileira de Enfermagem e Cardiologia, eu chego na Revista Brasileira de Cardiologia, eu chego em revistas, eu chego em periódicos científicos que me trazem leituras de autores, pesquisadores, mestres, doutores, especialistas naquela área, sim, aí sim eu estou lendo um artigo científico, eu estou lendo um artigo que tem embasamento teórico científico. O Google, que eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei ele como interrogado, por quê? Porque interrogado pode ser o Google no geral, escrevi lá no Google, cuidados de enfermagem na neonatologia e vem 1 milhão de coisas. Mas eu posso ir lá no Google Acadêmico, e lá no Google Acadêmico eu filtrar artigos científicos, eu filtrar manuais do Ministério da Saúde, eu filtrar guidelines da OMS, então eu posso filtrar várias coisas que são científicas e que me trazem informação. Então, para começar a ler um artigo científico, eu tenho que saber o que é um artigo científico. Não adianta chegar para mim assim, prof, eu quero te mostrar um artigo, daí vem com o site do Drauzio Varela, tá? Ou vem com uma resenha que um aluno apresentou num resumo de um evento científico lá em Manaus. Tá? Não é um artigo. Tá? Um artigo científico, ele apresenta uma totalidade de informações e ele tem uma apresentação de resultados. Então, um artigo científico hoje, para nós, na pesquisa, na ciência, ele é muito importante. Então, quando a gente diz assim, saiu uma pesquisa que disse que a ivermectina não é um tratamento adequado para o COVID. Não saiu da cabeça do pesquisador, não saiu na ideia de Nárnia dele, que, vou tomar esse remédio aqui que é para vermes, para ver se funciona com um vírus, né? Essas coisas, elas funcionam do além. Então, uma pesquisa, um conhecimento teórico científico que traz ciência, ela sai de uma metodologia muito bem preparada e ela sai de um texto muito bem escrito. Por isso que quem faz ciência, por isso que quem escreve um texto científico é um pesquisador. Mas professora, eu estou fazendo TCC e eu vou escrever um texto científico. Sim, você está fazendo um TCC, você vai escrever um texto científico com a orientação de um professor mestre, doutor, que vai te proporcionar uma estrutura de trabalho que é baseada na ciência. Então, o aluno, ele vai fazer uma pesquisa, mas ele vai estar sempre sendo protegido e delineado com uma pessoa que já tem experiência nesse assunto. Então, o meu TCC é uma pesquisa? Sim, o teu TCC é uma pesquisa.
uma revisão de literatura que eu estou fazendo no meu TCC é uma pesquisa? Sim, ela é uma pesquisa. Mas o meu TCC da minha pesquisa, ele não vai dizer, por exemplo, qual é o melhor tratamento para o COVID que existe no mundo, porque não é esse tipo de pesquisa que vai sair de dentro de um trabalho de conclusão de curso. Ele é um desenvolvimento menor, ele tem um alcance menor. E isso já é natural, os professores e os alunos entendem que o alcance de um trabalho de conclusão de curso é curto. Ele atinge a comunidade acadêmica próxima da enfermagem, os colegas daquele curso, professores daquele curso e pessoas próximas que vão ler sobre a mesma temática. Então, por que eu preciso entender isso? Eu preciso entender que eu vou construir dados com a minha pesquisa que vai gerar um artigo científico. Então, o artigo científico é aquela coisa lá que o Nicolas disse. No próximo encontro, né, da Liga, vai ter 2 colegas discutindo um artigo científico. Então, o Nicolas vai lá numa revista especializada em cardiologia e ele vai escolher lá um artigo. Pacientes cardíacos entubados, pronados durante 48 horas, desfechos de saúde desses pacientes, se morreu, se não morreu, por exemplo. Tá? Então, ele vai fazer vocês lerem e vai fazer vocês identificarem coisas dentro daqueles artigos. Então, quando a gente fala num artigo, a gente está falando em uma matéria, em um texto científico, escrito por pessoas que pesquisaram e estudam aquele texto para proporcionar conhecimento para outras. Tá? Isso é importante a gente saber. Então, um TCC é isso, uma dissertação é isso, uma tese é isso. Tá? Neste slide aqui, o que a gente quis mostrar para vocês? Até combinei com o Prof. Nicolas se a gente ia falar ou não. Tá? Aqui a gente tem uma coisa que a gente usa na saúde, que é o nível de evidência. Então, talvez vocês vão ouvir falar em algum momento da vida de vocês, ou já ouviram falar, na medicina baseada em evidência, na prática clínica baseada em evidência. Tá? Quando a gente fala na medicina baseada em evidência, na prática clínica baseada em evidência, quer dizer o quê? Que o profissional de saúde só vai tomar uma decisão de saúde baseado em uma evidência. Aqui, o que vocês estão vendo é um nível de evidência, uma pirâmide que diz, quanto mais alto nesta pirâmide o estudo estiver, mais confiável ele é. Mais certeira é a escrita que ele está me apresentando, mais científico ele está me dizendo que aquela decisão a ser tomada é correta, tá? Isso não quer dizer que os artigos que estejam aqui na base dessa pirâmide sejam ruins, não é isso, tá? Mas o que eu tenho que pensar aqui? Quando a gente fala em nível de evidência, quando a gente vai ler um artigo e vai identificar sobre o que se trata aquele artigo, eu vou olhar assim, esse artigo é uma pesquisa de opinião. Este artigo é uma revisão de literatura narrativa. Este artigo é uma revisão de literatura integrativa. Este artigo é um estudo de caso. Tá? Lá na metodologia do artigo, diz o que ele é. Tá? A gente vai ler e vai identificar o que ele é. Quando eu identifico o que ele é, eu venho aqui para essa pirâmide. E aí, quando eu chego aqui nessa pirâmide, eu olho assim, o artigo que eu estou lendo está dizendo que ele é um ensaio clínico randomizado. Basicamente, por esta pirâmide, um ensaio clínico randomizado me diz o seguinte, pode ir firme que o que eu estou te dizendo é sucesso, tá? Porque ele fez um estudo grande, ele fez um estudo com populações extensas de acompanhamento da saúde dessas populações e identificou que aquela população teve um desfecho favorável com essa medicação, enquanto essa população aqui não teve nada com o placebo, por exemplo. Então, ele vai lá e vai dizer assim, um ensaio clínico randomizado com 57 mil pessoas identificou que a vacina da COVID foi suficiente para garantir a redução da morbimortalidade e internação hospitalar em 92%. Isso quer dizer que tome a vacina, ela diminui a chance de você morrer. Tá? Então, isso é olhar um artigo, isso é olhar uma pesquisa baseado no jeito que ela foi feita e no resultado que ela me traz. Tá? Então, quando a gente fala em nível de evidência, é isso que eu estou fazendo. Eu estou analisando
quão forte é a evidência daquele artigo. Alguns TCCs nossos trabalham níveis de evidência. Não são todos os alunos, inclusive alguns alunos meus não foram todos, os alunos do Nicolas também não foram todos. Faz relação com o tipo de temática que o aluno quer estudar. Ah, professora, eu quero saber qual é o melhor tratamento para hipertensão na gestação. Ah, ok, a gente pode fazer, então, uma revisão só com ensaios clínicos para a gente ver o que os ensaios clínicos estão dizendo do melhor tratamento de hipertensão na gestação. E aí o ensaio clínico vai responder lá, metildopa. Tá? Tem um ensaio clínico que diz isso para mim. Então, eu posso fazer isso no meu TCC, só que eu tenho que saber o que eu estou lendo. Tá? Então, nesta pirâmide aqui, os artigos que estão mais lá embaixo, no 1 aqui, por exemplo, o nível de evidência mais lá embaixo, que seria, nesse caso aqui, o nível de evidência 6, tá? O nível de evidência 6 é aquele nível de evidência que vai dizer assim, aquele cara lá que estuda enfermagem na saúde da mulher, né, a Camila aqui, que estuda enfermagem na saúde da mulher, disse que é importante isso. A minha opinião é relevante, mas a minha opinião não determina tratamento. A minha opinião não determina a tomada clínica de decisão, tomada de decisão clínica lá no tratamento daquele meu paciente. Assim como o nível de evidência 5, assim como o nível de evidência 4, eles não têm tomada de decisão clínica, eles estão subindo. Eles estão indo em nível crescente. Quanto mais perto do 1 e do 2 eu estiver, muito melhor. Porém, só o nível 1 e o nível 2 são os níveis que dizem para mim, vai lá, seja feliz, pode fazer isso que dá certo. Não vai lá, não faz isso porque não dá certo, tá? Então, estes níveis aqui são aqueles artigos suprassumo. É o artigo que deu uma trabalheira do cão para aquele pesquisador fazer. Não existe uma revisão sistemática feita em 1 mês. Não existe um ensaio clínico randomizado feito em 2 meses. Essas coisas são extensas, elas demandam trabalho, elas demandam leitura, elas demandam escrita. Por isso que a gente não faz no TCC, porque a gente não tem tempo hábil para a gente realizar uma pesquisa deste tamanho. Por isso que as nossas pesquisas em TCC, elas estão aqui, dando suporte para as pesquisas que estão a nível 6 nessa pirâmide aqui. Então, a minha revisão integrativa, a minha revisão narrativa, o meu relato de experiência, o que mais que a gente faz de revisão narrativa, integrativa, relato de experiência, revisão de escopo, estado da arte, está aqui embaixo, está me dando suporte para eu estudar, está criando teorias e conceitos para eu sempre continuar estudando, para eu sempre ter de onde tirar informação. Mas eu tenho que entender que quanto maior o nível de evidência desse artigo, muito mais confiável ele é para eu tomar uma decisão. Como é que eu sei se eu quero um artigo para eu tomar decisão ou como eu sei se eu quero um artigo para eu ler sobre aquilo? Por exemplo, aqui, tá? Alguém aqui já ouviu falar no periódico lá, que a gente olha todos os artigos mais confiáveis do mundo, que se chama JAMA, que é J-A-M-A. Vocês já ouviram falar no JAMA? Já, né? Quem não ouviu falar no JAMA tem que ouvindo falar hoje, 38 pessoas online, 38 pessoas estão ouvindo falar pela primeira vez no JAMA, tá? JAMA é um jornal de medicina que publica só estudos que são... Meu Deus do céu, é um baita do estudo, tá? É isso que a gente fala quando a gente olha para um estudo na JAMA, quando a gente olha para um estudo na Lancet, quando a gente olha para aqueles estudos que mais chamam a atenção porque eles têm um impacto muito grande na sociedade. Então, um estudo publicado no JAMA é maravilhoso. É um estudo que diz assim, ó, pega, leva e faz, porque aqui, ó, tá com Deus. Porque esta revista, este periódico, ele tem uma credibilidade muito grande frente à população que trabalha com ciência. Nossa, vocês. Então, eu sei que se eu ler um artigo do JAMA, eu vou encontrar textos, eu vou encontrar teorias, eu vou encontrar conceitos, eu vou encontrar resultados relevantes para a minha prática clínica, tá? Quem aqui usa a prática clínica? Muitos de nós usamos a prática clínica para tomar decisão. Por exemplo, qual é a melhor cobertura de usar num curativo? Qual é o melhor posicionamento para deixar o paciente X da UTI?
O que eu posso fazer para melhorar a dor no parto da paciente? Ou para um prescritor, por exemplo, um médico. Qual é a melhor medicação para ser prescrita na hemorragia pós-parto em pacientes hipertensas cardíacas graves? Tem estudos que falam disso. Então, ao meu interesse, ao que me interessa estudar, é o tipo de artigo que eu vou ler. Ah, prof, mas eu quero saber o que as mulheres que são atendidas pelos enfermeiros na atenção primária em saúde acham do atendimento que elas recebem. Será que vai ter um artigo assim lá na JAMA me falando assim, então, os enfermeiros da atenção primária em saúde falta um pouco de humanização, eles esquecem de fazer o acolhimento. Será que eu preciso da JAMA para me dizer isso? Não. Eu posso usar a Revista Brasileira de Enfermagem, eu posso usar a Revista Gaúcha, eu posso usar a Revista Latino-Americana. Eu não preciso de um periódico gigantescamente global para eu falar de coisas que têm um nível mais baixo de evidência. Então, esses 2 artigos aqui, por exemplo, o artigo da JAMA que está aqui, tá? Ele está me falando quais são as complicações perinatais que aconteceram durante a gravidez em mulheres que tiveram ou não infecção pelo Covid. Então, ele pegou mulheres infectadas, mulheres não infectadas, e o que aconteceu na gestação de cada uma delas. Quais foram os maiores riscos que aconteceram com elas. E aí eu vou ler esse artigo, ele vai me dizer o quê? Quem pegou Covid desenvolveu risco a longo prazo de doenças cardíacas, de ter um bebê prematuro e de morte perinatal, por exemplo. Ele me diz assim, ó, eu estudei 43 mil mulheres e essas 43 mil mulheres me trouxeram o seguinte resultado: elas podem morrer, elas podem ter bebês prematuros e elas podem desenvolver doenças cardíacas. O estudo está me falando isso. Então, eu, enfermeira, médica, fisioterapeuta, farmacêutica, quem for que esteja lendo esse artigo vai saber, esta doença causa isso nesta população. Por isso é importante a prevenção, o controle, ensinar esta população a se prevenir, a vacinação como um meio de prevenção. Então, eu tenho um entendimento aqui muito grande daquela situação pelo fato de ter sido uma população muito grande. Então, ele fez um estudo de corte. Ele foi lá, pegou uma população intensa, analisou aquelas 2 populações, também dizendo, olha, tá de boa, assim, essas mulheres aqui estão morrendo, estão tendo doença cardíaca e estão tendo bebê prematuro. 50 mil mulheres. Então, esse tipo de estudo, ele é diferente em grandiosidade, como esse outro aqui do outro lado. Tá? Ele é um estudo publicado no Brasil, feito por pesquisadores brasileiros. Essa revista aqui, ó, a Revista Latino-Americana em Enfermagem, é uma das revistas mais conceituadas em enfermagem que a gente tem na América, tá? Né? No nosso continente. Então, esta revista aqui, ela trouxe um estudo também, que foi um estudo transversal. Ela foi lá e observou, né, dados de pessoas, eram 532 pessoas que estavam em atendimento lá na enfermagem, que eram trabalhadores da enfermagem, sobre sintomas de psicopatia, sintomas relativos à psicologia emocional desses nossos trabalhadores da enfermagem. Só porque não é um estudo de corte, só porque não é um estudo randomizado, só porque não é uma revisão sistemática, ele não deixa de ser importante. Ele não vai dizer para mim assim, ó, os profissionais da enfermagem estão tendo um alto nível de ansiedade, alto nível de burnout causado pela pandemia. Ele está me trazendo contextos e resultados que me fazem pensar em melhorar a condição de saúde destes trabalhadores. Ele não está me trazendo respostas, ele não está me trazendo tomadas de decisão, mas nem por isso ele deixa de ser um artigo confiável. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso de ser um artigo confiável, de chamar a atenção para esse artigo? O local em que ele foi publicado é importante, eu saber de onde é que esse artigo está sendo escrito, qual é a revista, qual é o periódico que está trazendo este artigo para a ciência, que está trazendo esse artigo para o conhecimento da população, assim como eu conhecer quem são os autores. Ó, quantos PhD, ó, quantos doutores, médicos doutores, ó, médico doutor, todos eles são doutores, todos são doutores. Então, o doutorado é o maior grau que é concedido a um pesquisador na ciência. O pós-doutorado não é um grau, é só
um adendo, né? Então, o doutorado é o maior grau de pesquisa. Então, todos eles têm o maior grau de pesquisa, assim como todas essas aqui também têm o maior grau de pesquisa, mas não está publicado na JAMA. Então, o que eu quero que vocês vejam? Eles são diferentes entre si, mas eles são tão relevantes quanto, dependendo da pessoa que está lendo. Então, eu quero saber o desfecho do SARS-CoV nas gestantes, aquele ali é o mais interessante para ela saber, porque ele vai dizer o desfecho, o que está acontecendo. Não, prof, eu tenho muito interesse em saber como é que a população trabalhadora da enfermagem desenvolveu sintomas psicopatológicos ao longo da pandemia. Não são objetivos diferentes, são objetivos de menor importância, assim, de grandiosidade, mas eles trazem respostas muito relevantes para a minha pesquisa, muito relevantes para a minha ciência. Então, os 2 artigos que estão aqui são confiáveis. Os 2 artigos que estão aqui trazem resultados que são equivalentes em suas importâncias para o pesquisador, tá? Ficou claro até aqui a importância da gente saber de onde veio, quem é que está escrevendo e identificar a evidência deste trabalho? Tá ok aqui? Enquanto vocês E eu, diziam, Camila, posso fazer um comentário? Olha. Eu acho que às vezes a gente se preocupa muito em, não é um ensaio clínico randomizado, não é um ensaio clínico randomizado. Mas, para o ensaio clínico randomizado acontecer, eu preciso de um nível mais baixo de evidência que vai levantar o problema. Exatamente, que vai me trazer o caos. E exatamente, porque a gente não vai conseguir sair direto do ensaio clínico randomizado. Então, vai ter que ter um estudo anterior, mais básico, mas que ele vai dar o start naquele problema. Exato, por exemplo, vamos pegar o exemplo da liga, né? Digamos que eu vou juntar a liga comigo, tá? Digamos que eu tô lá no pré-natal e eu percebi que eu tô tendo muitas gestantes hipertensas durante o pré-natal e que eu tô tendo um desfecho lá no final, que eu tô recebendo, né? Elas no puerpério, e eu tô recebendo elas com perdas gestacionais, eu tô recebendo elas com parto prematuro, elas estão vindo de volta lá pro pós-parto com depressão pós-parto. Então, eu, enfermeira do pré-natal, percebi que as minhas pacientes que têm hipertensão na gestação estão trazendo situações clínicas que interferem na saúde delas. Se eu for estudar sobre isso, vamos dizer que eu não vou achar, tá? Procurei, não achei relação com hipertensão e gestação. Nossa, que estranho, não tem nada sobre isso. Seria muito interessante pegar este problema lá da prática clínica para a gente buscar uma solução mais adequada. Quando se perceberam que as mulheres hipertensas estavam tendo desfechos desfavoráveis na gestação, que os bebês estavam morrendo, que elas estavam morrendo, que os bebês estavam nascendo prematuros, o que aconteceu? Pesquisadores passaram a identificar este problema, trabalharam em cima deste problema e identificaram um tratamento adequado para a hipertensão na gestação, para evitar que isso aconteça lá na frente. Então, eles identificaram que tem uma medicação que pode ser usada na gestante. Eles identificaram que o número de consultas, de no mínimo 6 consultas por gestação é o ideal por causa do acompanhamento. Identificaram que colocar esta gestante em atendimento de alto risco favorece o desfecho positivo da gestação. Então, a gente vai fazendo perguntas e pesquisas e investigações com problemas básicos, como o Nicolas disse, mas que levam a gente a respostas muito maiores. Então, lá, antigamente, as mulheres morriam de hemorragia. Hoje, elas não deveriam mais morrer, porque a gente já sabe o que fazer. Então, é nesse sentido. Eu identifiquei lá no nível de evidência menor um problema, mas eu trouxe uma solução lá no nível de evidência maior. E essa solução lá no nível de evidência maior é quem vai organizar a minha prática clínica, é quem vai dizer o que eu devo fazer na minha prática clínica. Tá? Por isso que a gente precisa saber o que a gente está lendo e entender que ler é importante. Então, um dos recados que eu tenho para dar para vocês, assim, para falar sobre a nossa conversa aqui, é que a leitura, gente, de alunos que têm realmente interesse na pesquisa, tá? Alunos que querem desenvolver um bom TCC, alunos que têm vontade de publicar o seu trabalho, não pode se
contentar em ler 10 artigos. Ai, professora, vou ter que ler 300 artigos para o meu TCC, meu Deus do céu. Então, assim, se eu quero realmente escrever alguma coisa que traga sentido para mim, se eu quero escrever alguma coisa que vai contribuir com esse problema que eu estou encontrando, e lá na vez que eu for estudar, trabalhar, atender essas pessoas, eu me baseio no que eu estudei, eu preciso sim ler 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 artigos. Não sei dizer para vocês quantos artigos eu já li na vida até hoje, porque eu comecei a ler na faculdade e não parei mais. Então, já faz um certo tempo que eu me formei, continuo estudando todos os dias, todos os semestres, fazendo as aulas, identificando novas publicações e novos conhecimentos para a gente deixar o nosso aluno mais atualizado possível. Então, assim como eu, professora, leio para preparar o meu aluno, eu também quero que o meu aluno leia para ele poder participar da aula, para ele poder ter um bom trabalho de conclusão de curso, para ele poder dizer assim, bah, professora, a senhora viu que saiu uma meta-análise sobre a posição prona no Covid? Bah, que legal, me manda para eu ver, para a gente ler, para a gente discutir junto, para a gente discutir junto. Então, isso é muito importante. E eu vejo que a Liga, né, e esse envolvimento que vocês estão tendo aí do Clube da Revista, é Clube da Revista, né? Não tô louca, certo? Isso aí, Clube de Revista. Isso aí. Clube de Revista? Então, esse envolvimento com o Clube de Revista vai trazer o gosto em vocês de ler um artigo e vai trazer assim, ó, vocês vão demorar 3 horas para ler um artigo na primeira vez que vocês vão ler, vão chegar lá na metade do caminho e vai ler de novo assim, meu Deus do céu, eu esqueci o que eu li na introdução. Mas é normal, porque a gente não está acostumado a fixar o cérebro nesse tipo de atenção. Depois que vocês leram o 4º, 5º artigo, vocês fazem uma leitura dinâmica do que interessa e vocês estão indo direto para aquilo que vocês estão precisando ler. Hoje vocês estão fazendo os TCCs, hoje vocês estão lendo lá resumos e títulos, resumos e títulos. Ah, que legal, li 300 resumos, prof. E agora? Agora tu vai ler 25 artigos inteiros, porque a gente selecionou 25 artigos inteiros. Tá? Então, assim, é um momento de entender que a leitura deixa o profissional com conhecimento para poder discutir lá na frente com outros profissionais. Ah, eu vou participar do round multiprofissional da equipe. Aí tá todo mundo falando do tratamento, tá todo mundo falando da melhor posição, tá todo mundo falando do melhor desfecho e tu que não leu nada tá mudo porque não tem nada a contribuir. Isso deixa a gente numa posição de um profissional que não se atualiza, de um profissional que não tem interesse pela própria área a ser estudada. Tá? Então, se eu pudesse dar uma dica, independente do semestre que vocês estão agora, ainda dá para correr atrás do prejuízo, tomem gosto pela leitura, tomem gosto por ler um artigo. Ah, o professor Nicolas vai dividir agora 2 artigos por aluno para ler no tal dia. Leiam, debulhem esse artigo, leiam ele inteiro, olha de cabo a rabo, lê, volta, procura por alguma coisa que não faça sentido, procura por algum erro, seja crítico na leitura que vocês estão lendo nesse artigo, porque vai trazer mais conhecimento para vocês e vai trazer vontade de aprender sobre aquilo. E é um momento da gente se achar também, né? A gente pode estar participando da Liga do Professor Nicolas agora, tá lendo sobre isso, mas daqui a pouco percebe que não é isso que gosta de emergência. Ah, não, eu não gosto de nada disso, gosto de saúde mental. Faz parte, assim como da saúde mental vai vir, assim como da mulher vai ir, né? Até a gente se achar nesse momento. Por isso que ler é importante, para a gente não chegar lá na frente e dizer assim, eu não faço ideia do que eu gosto. Né? Porque não leu, porque não estudou, não se inteirou de outras coisas. Então, ler é necessário, principalmente no momento que as nossas tomadas de decisão são baseadas em revisões, são baseadas em trabalhos que juntaram todos os ensaios clínicos sobre aquilo e disseram assim, ó, de 85 ensaios clínicos que eu li, 82 dizem que isso é o melhor. Então, teve uma pessoa que leu 85 trabalhos para me dizer que aquele resultado é o melhor. Eu vou confiar nela, porque ela tem um nível de evidência muito grande e ela está trazendo para mim resultados confiáveis. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui, agora, eu trouxe as coisas que a gente tem que prestar atenção em cada etapa do artigo. Tá? Então, se vocês estiverem na fase de leitura de artigo aí, vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer. Tá? Então, toda vez que a gente se depara com um artigo, obviamente, a primeira coisa que a gente vê é o título daquele artigo. Né? E o que eu tenho que pensar? Porque vocês vão escrever um título também, né? Vocês vão fazer um artigo, o TCC de vocês é um artigo, então vocês vão escrever um título.
O título de vocês, ele tem que trazer o assunto que vocês vão trabalhar no texto de forma resumida. Normalmente, um título, ele não passa de 15 palavras, porque senão fica um título texto, né? A gente nem lembra mais o que a gente leu no início daquele título. Tá? Então, o título, ele é breve, mas ele traz todo o conteúdo do trabalho. Então, aqui, o que eu fiz? Eu continuei lá no JAMA, daí fui lá na JAMA na parte do cardiologia. Aí eu peguei lá o primeiro artigo que apareceu, assim, que ele dizia que eu ia me interessar, né? Porque eu já tenho login lá para ler. Aí ele disse assim, você vai se interessar por esse. E aí, o que tem lá? Ele está me dizendo, então, que partos pré-termos, né? Partos prematuros, e o desfecho que essas mulheres têm, que são hipertensas na gestação. Então, a hipertensão na gestação e o desfecho do parto pré-termo nesse período. Tá? Então, ele está me dizendo assim, Camila, vem aqui ler esse artigo. Está falando das mulheres que são hipertensas na gestação e os nascimentos de bebês prematuros. Então, eu sei que quando eu abrir esse artigo aqui para ler, o que eu vou encontrar? O artigo vai falar para mim sobre parto prematuro, o artigo vai falar para mim sobre hipertensão na gestação, o artigo vai falar para mim sobre os cuidados que eu vou ter com esta pessoa, com esta paciente que vai ficar sob o meu atendimento, tá? Tem alguém com o microfone ligado. E a Jainara, vou te botar no mudo. Tchau, Jainara. Deu, porque tava dando um chiadinho aqui, tá? Então, o título, ele é importante porque ele me dá a noção do que eu vou ler ali. Por isso que quando a gente faz uma revisão integrativa, uma revisão narrativa, o que o professor diz para vocês? A primeira etapa da leitura do texto lá para a gente decidir se a gente vai incluir ou se a gente vai excluir esse trabalho é o título e o resumo. Se o título e o resumo não trouxerem resposta, se o título ou o resumo não trouxerem significância no assunto que vocês querem trazer, eu vou excluir esse texto porque ele não tem relação com a minha temática. Então, o título ele tem que ser importante e ele tem que ser bem avaliado e quando a gente for fazer o nosso título, ele tem que ser um título bem claro para ele ser bem aceito, né, por quem for ler, tá? E aí, depois do meu título, né, vem o meu resumo. É a primeira coisa que eu vou ler depois que eu ler o meu título. Eu não vou ler o título e vou pular lá para a conclusão, porque não faz o menor sentido, né? Então, eu tenho um título e eu tenho um resumo. O resumo, ele traz para mim as coisas mais importantes daquele texto. Às vezes, a gente não lê um artigo e diz assim, que resumo ruim, não entendi nada. Quem aí já não leu um artigo que dizia assim, nossa senhora, esse resumo não está me dando a entender se ele fala do trabalho que eu quero ler ou não, eu vou ter que ler o artigo todo. Então, a gente tem resumos ruins. A gente tem resumos que não nos dizem aquilo que a gente precisa saber. Se eu posso ler esse trabalho ou não, se ele me interessa ou não. Então, o resumo, a primeira coisa que ele tem que dizer para mim é assim, qual é o objetivo desse trabalho. A primeira coisa que vai aparecer ou é uma pequena introdução ou este trabalho objetiva tal coisa. Ele já tem que me trazer o objetivo que aquele trabalho que eu estou lendo está me dizendo que ele vai apresentar para mim. Então, ele tem que me trazer um objetivo. Junto com o objetivo, ele tem que me trazer o que ele fez. Então, este trabalho objetivou conhecer na literatura científica quais os desfechos dos pacientes cardíacos em transplante de coração durante os 10 primeiros anos de vida. Realizou-se uma pesquisa observacional, transversal, tarará, 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 com 27 pacientes. Tá? Então, o que eu quero saber? Como eu fiz. Então, o que é o objetivo é o que eu quero saber, o que eu vou apresentar. O método é como eu fiz aquilo, como eu cheguei naquela resposta, como eu cheguei naquele resultado. Então, o meu objetivo, o meu resumo, ele é um resumo mesmo de tudo que eu encontrei, que vai fazer com que o leitor diga assim, adorei esse trabalho, eu quero ler. Por exemplo, aquele artigo ali dos desfechos lá das mulheres hipertensas com parto prematuro, eu quero ler, porque ele me interessa para minha aula de prematuridade, para minha aula de hipertensão, porque ele está dizendo, mulheres que têm hipertensão têm partos prematuros. Ok, o que está acontecendo com essas mulheres que elas estão tendo parto prematuro? Será que tem alguma coisa a ver com o descolamento de placenta? Será que tem alguma coisa a ver com os níveis pressóricos? Será que tem alguma coisa a ver com as plaquetas? O que tem a ver? Eu vou querer ler para saber. E o resumo me deixa curiosa.
Então, ele vai trazer para mim o objetivo, ele vai trazer o método, o caminho que eu percorri, ele vai trazer o resultado que aquele artigo vai trazer e ele vai dizer as principais conclusões. Aqui, o que significa? Significa o quê? Que o autor vai pegar o objetivo dele e vai responder aqui de novo. Então, lá em cima ele vai dizer, eu quero conhecer na literatura qual é o desfecho que os pacientes cardíacos tiveram após o transplante. E aí, lá embaixo, ele vai me dizer, o desfecho que os pacientes cardíacos tiveram após o transplante durante 10 anos foi 80% morte, 20% qualidade de vida reduzida em 70%. Ele está me trazendo a resposta da minha pergunta na conclusão. Então, o que ele vai me dizer? Ele vai dizer assim, por favor, me lê. Eu sou um resumo muito legal e tu vai ter vontade de me ler. Isso que um resumo significa num artigo. E um resumo muito bom, provavelmente significa um artigo melhor ainda, tá? Então, aqui tem um resumo, tem um modelo de resumo para vocês verem, ó. Então, eu fui lá na mesma revista que a gente estava, lá na Latino-Americana, e peguei um artigo desse ano. Protocolos de triagem avançada no serviço de emergência. E eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise. Quem viu lá a imagem da pirâmide, sabe me dizer onde é que está essa revisão sistemática e meta-análise? Sabe onde é que eu encontro ela? Qual evidência ela é? Nicolas não pode responder. Na primeira, Rita. Então, a meta-análise, a revisão sistemática, ela é um nível de evidência número 1. Ela é o maior nível de evidência para dizer se aquilo que este artigo está querendo descobrir é satisfatório, é confiável, é uma resposta adequada. Então, o que ele vai me dizer? Ele vai me dizer se os protocolos de triagem avançada nos serviços de emergência funcionam ou não. Então, essa é a pergunta que ele tem aqui, ó. Objetivo. Eu nem li o objetivo. Ó. Avaliar a efetividade do uso dos protocolos de triagem avançada no tempo de permanência, segurança e satisfação dos pacientes e profissionais da emergência. Então, o que essa pessoa aqui fez? Ela fez uma revisão sistemática da literatura junto com meta-análise. É uma metodologia muito específica, por isso que ela gera um nível de evidência 1, por isso que ela gera um nível de evidência alto, porque ela me traz uma resposta científica certeira, correta, tá? Que eu posso seguir. E aí, o que ele me traz? Ele vai me trazer o método, né? Ele vai me trazer os resultados e ele vai dizer na minha conclusão. E aí, o que ele vai dizer na minha conclusão? A resposta ao objetivo, que tá aqui, ó. O protocolo de triagem avançada fez o quê? Que é o que ele está querendo descobrir. Reduziu o tempo de permanência. Daí tá lá perguntando qual o tempo de permanência. Reduziu o tempo de permanência sem comprometer a qualidade e a segurança no atendimento, que eram as perguntas que estavam lá no objetivo. Embora, ela traz uma conclusão diferente, embora sejam necessários mais estudos clínicos randomizados sobre o tema. Então, ela entende que eles identificaram um número pequeno de estudos clínicos randomizados, mas que esse número pequeno disse que os protocolos eles são efetivos porque reduzem em 36 minutos o tempo de atendimento do paciente na emergência. Ao invés de ele ficar meia hora a mais esperando o tempo, com o protocolo ele é atendido meia hora mais rápido, tá? Então, este estudo aqui, ele conseguiu identificar uma prática clínica melhorada. Então, ele pode dizer assim, ó, a professora Thaís, que vocês tinham aqui antes, a professora Thaís trabalha na emergência. A gente pode ligar para ela e dizer que, olha aqui, ó, amiga, se tu usar os protocolos de triagem avançada, tu consegue diminuir meia hora o atendimento daquele paciente. Eu vou te mandar um trabalho aqui super legal que vai te ajudar na tua prática clínica. Tá? Então, é neste sentido a leitura que eu fiz aqui. E agora, quem trabalha aqui na emergência? Quem está fazendo um estudo de emergência? Quem gosta de emergência, esse aqui é um estudo para ser lido. Camila, que você fala, não gosta de emergência, não trabalha na emergência, não sabe nem por onde é que entra mais na emergência. Vai ler esse estudo aqui? Não, não é da área que me interessa. Ah, mas professora, tu não tem interesse em saber os protocolos de triagem? Tem. Se tu tem interesse em ler os protocolos de triagem, tu leria? Leria. Então, é o do meu interesse ler este trabalho ou não. Tá? E aí, se ele faz parte da minha prática clínica, eu vou lá e leio esse trabalho. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura de resumo. Normalmente, ele tem 300... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro.
A Siri tá achando que eu tô falando com ela. Não quero falar contigo. Ele normalmente tem 300 palavras, tá? O resumo. E aí, aqui, depois do resumo, o que que a gente tem? A gente tem a introdução, que é a primeira parte que vem do trabalho, a primeira leva que vai chegar. E nessa introdução, o que que eu tenho que pensar? Que eu vou ler um conceito, que eu vou ler partes que me trazem o tema, que eu vou ler conteúdo referenciado, tá? Então, toda a introdução para você que está escrevendo TCC ou para você que vai escrever TCC, toda a introdução do início ao fim tem citação, tem referência. Não existe vozes da minha cabeça na introdução. Assim como vocês vão identificar isso nos artigos de boa qualidade que vocês lerem. No máximo, aonde não tiver citação, onde não tiver referência, vai ser a justificativa e o objetivo daquele trabalho, porque eu não vou referenciar o meu próprio objetivo. Os demais são todas referências. Por quê? Quando eu introduzo o assunto de um artigo, de um texto, de um livro, de um TCC, de uma tese, de uma dissertação, eu estou introduzindo os conceitos que me levaram a pesquisar aquilo. E os conceitos que me levaram a pesquisar aquilo, eu li em outros lugares. Então, o artigo que está dizendo ali, referência 1, referência 2, referência 3, referência 4, referência 5, referência 6, ele está dizendo assim, ó, eu li no artigo da Camila, eu li no artigo da Rita, eu li no artigo da Mariane, eu li no artigo da Milene, eu li no artigo da Letícia. Então, quando eu li nos artigos deles, eles me fizeram pensar nisso, e a partir daquilo que eu li, eu tenho tal objetivo. Então, a introdução, ela é basicamente uma citação, várias citações sobre a temática que eu estou estudando. Então, sempre terão conceitos, sempre terão dados epidemiológicos, sempre terão artigos publicados no Brasil e fora do Brasil, sempre terão artigos que dizem o motivo de eu estar estudando aquilo, tá? Além disso, ele vai trazer o problema, né, o objetivo, por que que eu estou estudando, né, por que que eu quero estudar isso? A mortalidade materna aumentou em alto nível relacionado às doenças cardíacas. Pode-se perceber no estudo da Bélgica, em que as mulheres passaram a morrer mais após a identificação de hipertensão crônica na gestação. Então, eu estou fazendo essas relações de problema com estudos conceituais. E, na introdução, a gente sempre vai apresentar o objetivo. O objetivo sempre vai aparecer ao final da minha introdução. Aí agora vocês podem estar se perguntando assim, professora, eu estou escrevendo TCC, tá? Tem alguém aí que está escrevendo TCC? Só coloca um eu aqui no bate-papo para eu saber. Quem é que está escrevendo TCC? A Milene, a Rita está escrevendo TCC. Mais alguém está escrevendo? A Milena. Quem mais que levantou a mão? A Jainara está escrevendo TCC. Quem mais está escrevendo? Andréia está escrevendo TCC. Camila vai chegar bombando lá no TCC, então, porque não está escrevendo ainda, vai chegar sabendo mais coisa. Ingrid no próximo. Tá, então, quem está escrevendo TCC? Tainá está escrevendo TCC. Ó, a Aldeane também está escrevendo. A Andréia vai escrever, então. A Andréia já tem até matriculado em TCC, então. A Andréia vai escrever um projeto de pesquisa. Então, assim, na introdução, o que que o pesquisador normalmente faz? Escreve por último. A introdução é aquela coisa assim, ó, morri lendo. Li, morri lendo. Camila, não aguento mais professora, por que tu me mandou ler 300 resumos? Porque tu vai separar os resumos e vai deixar aí de ladinho, porque a gente vai fazer uma introdução, coisa mais linda depois. Normalmente, a gente deixa para escrever a introdução de artigos de revisão por último, porque na revisão, os resultados que elas nos trouxerem vão guiar o que a gente vai escrever na introdução. Ou, se é uma pesquisa, por exemplo, eu tenho que introduzir o assunto antes de dizer por que eu quero pesquisar lá no campo, lá em Bagé, por que eu quero pesquisar lá em Bagé determinado assunto. Eu estou introduzindo isso. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente tem uma revisão de literatura, a gente revisa a literatura e depois escreve a introdução, porque a introdução tem que casar
com o que eu estou identificando na revisão de literatura, né? E o meu objetivo, às vezes, ele muda um pouco de lugar. Então, se alguém aí está fazendo revisão de literatura, a sugestão que eu dou é escreva a introdução por último. Se alguém está fazendo um projeto de pesquisa, se alguém está escrevendo um projeto para ser realizado no próximo semestre, que vai envolver pesquisa com seres humanos, animais, laboratório, faz a introdução primeiro, porque eu tenho que estudar sobre aquele assunto. Quem está fazendo uma revisão está estudando aquele assunto na revisão, né? É um pouco diferente. Mas a estrutura da revisão é a mesma para todo mundo. Da revisão, da introdução, tá? A estrutura é a mesma. Então, esse aqui é o mesmo do anterior, tá? Do mesmo do resumo anterior ali, ó. Então, o que eu sinalizei aqui para vocês verem? Então, ele está trazendo na introdução, é só um pedaço, tá? Ela tem 14 referências na introdução, eu só peguei esse pedacinho aqui. Então, ele diz na introdução o que é o protocolo de triagem avançada. Eu estou conceituando o principal tema daquela pesquisa, protocolo de triagem avançada. E aí, o que ele vai lá e faz? Ele disse, né, quem falou isso foi o 11, e ele diz o quê? Que outros resultados, outros estudos também falaram que o protocolo de triagem avançada, ele funciona nos serviços de emergência. Isso está fazendo o quê? Ele está justificando, ele está reforçando por que o protocolo de triagem avançada é importante na Bélgica, é importante na emergência. Porque na Bélgica, o estudo também foi feito e também identificou melhorias no padrão de atendimento. Então, não é só brasileiro, ele está mostrando que a nível mundial tem outros estudos publicados nesta área, tá? E aí, o que ela vai lá e faz? Ela conceitua o protocolo de triagem, ela me justifica por que é importante, porque tem outros estudos fazendo isso, e aí ela fala assim, ó, diante disso, então, diante de tudo que eu apresentei para ti nessa introdução, Camila, olha o que eu estou querendo te dizer. O objetivo que eu tenho é esse. Então, com tudo que eu falei aqui antes, tudo que eu estou te dizendo aqui antes, leva ao meu objetivo, que é avaliar a efetividade deste protocolo de triagem. Tá? Então, por isso que a introdução ela tem que ser muito bem escrita de acordo com o tema que eu estou estudando. Não adianta nada eu falar do protocolo de triagem no título e não existir um conceito de protocolo de triagem na introdução. Então, a introdução ela é conceitual, a introdução ela é introdutória do assunto, da justificativa e do meu objetivo, tá? E aí, depois da minha introdução, a gente vem para aquela parte que é a principal, que é o método. Aqui, quando eu estou lendo, é onde eu vou identificar a pirâmide lá do nível de evidência. É aqui que eu vou saber qual é o nível de evidência daquele artigo que eu estou lendo. Porque na metodologia, no método, nos materiais, na forma como foi desenvolvida a pesquisa, que eu, leitora, sei se aquilo lá é um estudo de corte, eu sei se é um ensaio clínico randomizado, eu sei se é uma revisão sistemática, eu sei se é uma revisão integrativa, porque vai estar escrito. Né? Eu vou ler e vou identificar o tipo de pesquisa que está apresentando para mim. No momento que eu identifico o tipo de pesquisa que está apresentando para mim, eu sei que caminho o pesquisador percorreu. Então, eu fiz uma revisão sistemática. Eu já sei que ele ficou meses fazendo aquela pesquisa, fazendo aquela produção. Eu fiz uma pesquisa qualitativa que eu entrevistei 22 médicos veterinários. Ok, ele fez entrevista, ele usou o período que ele precisava para entrevistar 22 pessoas e analisou as entrevistas que ele coletou. Ele está trazendo a opinião de profissionais, ele está lá naquela evidência número 6. Ele está lá embaixo, porque essas opiniões aqui embaixo vão gerar os meus problemas lá na frente. Então, o método, ele vai fazer isso, ele vai dizer o que eu fiz para que este artigo fosse publicado com êxito. O que eu fiz para que esta pesquisa saísse do papel e tivesse os seus dados coletados. Então, ela é sempre a mais difícil de ler no artigo. Então, às vezes, a gente quer que vocês leiam um artigo na sala de aula. Muitas vezes a gente fala o quê? Lê a introdução e a conclusão. Não precisa ler o meio do caminho, porque a gente só quer que vocês tirem pontos específicos desses dois lugares. Não, hoje eu quero que vocês leiam tudo, porque eu quero que vocês vejam como que ele fez o trabalho. Então, o como sempre vai ser o método. É como que eu desenvolvi este trabalho, tá? Como que eu desenvolvi, como que eu fiz este trabalho.
Se eu pesquisei com pessoas, animais, laboratório, com prontuários, protocolos, se eu usei documentos de alguém, eu tenho que ter um procedimento ético. Eu tenho que dizer lá que passou no comitê de ética, que um monte de pesquisador leu o meu trabalho, e esse monte de pesquisador entendeu que é um trabalho aplicável e me aprovou para eu fazer essa coleta. Então, assim, não é fácil fazer uma pesquisa. Não é fácil produzir um artigo, não é fácil produzir um trabalho. Então, assim, não é fácil fazer um TCC. Ah, professor, é só um artigo. Uhum, é só um artigo, tá bem, né? Quando chegar lá, na hora de fazer só o artigo, a gente vai discutir se realmente é só um artigo ou se aquele troço tá dando trabalho mesmo ou não. Então, é muito importante a gente entender que tudo tem um momento, tudo tem um caminhar. Tá? Então, o método é o meu caminho, é como eu cheguei naquele lugar. E aqui tem um modelo, tá? O que é este método aqui? Que é daquele mesmo artigo ali que a gente estava falando dos protocolos lá na emergência. Então, o que aqueles pesquisadores estão dizendo para mim? Bom, você, leitor que está lendo o meu trabalho, eu fiz uma revisão sistemática com meta-análise. Eu, que sei que é uma revisão sistemática com meta-análise, sei que deu um trabalhão do cão para essa pessoa fazer esse trabalho, porque esta é a maior revisão de todos os tipos de estudo clínico que a gente tem, porque é ela que faz o compilado de todos os ensaios randomizados e me traz um resultado específico. Então, se alguém aqui não ouviu falar ainda, é o momento do Nicolas copiar e colar o link da biblioteca, né, Cochrane. Esta Cochrane, ou Cochrane, ela é uma biblioteca que traz resultados de meta-análise baseada em saúde. Então, lá vai dizer assim, nós fizemos uma meta-análise de todos os estudos que trabalharam parto prematuro e a gente não encontrou nada que seja utilizado na prática clínica. A gente identificou que é importante que a mulher tenha pré-natal, tá? Então, assim, essa biblioteca Cochrane, ela traz um modelo de como fazer uma meta-análise. Então, assim, dá para fazer uma meta-análise no TCC? Diria eu que não, mas se a gente começar no semestre anterior e tiver muito tempo disponível e muita dedicação, sim, tem como fazer. Mas hoje as revisões integrativas, as revisões que a gente produz, por exemplo, elas já têm como a gente associar um pouco do que a meta-análise faz, um pouco do que a revisão sistemática faz, na nossa forma de pesquisar. A gente já consegue deixar um pouco mais robusta, a gente já consegue dar um pouco mais de cara de pesquisa clínica para aqueles nossos, pesquisa clínica não, de resultados clínicos para aqueles nossos artigos que a gente pesquisou, porque a gente consegue filtrar melhor a leitura. Então, esse método aqui, ele está me dizendo, eu fiz uma revisão sistemática, e aí tu, leitor, tem que saber que a revisão sistemática, ela é registrada no Próspero, que é um site. E aí, toda revisão sistemática segue uma metodologia, que é o Prisma. Então, não adianta assim, o Nicolas dizer para mim assim, Cami, eu fiz uma revisão sistemática e eu não registrei em lugar nenhum, eu não vou nem ler. Porque a revisão sistemática, ela tem que ser registrada, ela tem que ter um registro, porque ela é considerada uma pesquisa que traz resultados para a prática clínica do profissional que trabalha com atenção à saúde. Então, é importante. Então, eu estou lendo esse método e eu estou entendendo que ele fez o passo a passo da revisão sistemática. Então, num próximo momento, numa próxima encontro que a Liga tiver, Nicolas e colegas ligantes, eu sugiro que vocês tenham um momento assim, o que é uma meta-análise, o que é uma revisão sistemática, né? Estudar os tipos de pesquisa para vocês também irem entendendo o que vocês estão lendo, né, nos artigos também. Mas agora a gente está tendo uma boa de uma introdução já. Então, no método, é isso aqui que a gente tem que ver, o caminho que aquele pesquisador percorreu. E aí, depois do método... Só fazer uma ponderação, eu acho que essa fala é super pertinente, até porque quando a gente vai analisar o método, né, agora vocês estão no início da graduação, da vida acadêmica de vocês, então vocês olham lá, é um ensaio clínico randomizado, uma revisão sistemática, beleza. Mas depois de um tempo, quando vocês forem refinando a leitura científica de vocês vão conseguir olhar se aquele ensaio clínico randomizado foi bem conduzido ou não. Não é só porque é um ensaio clínico randomizado que ele tem um nível de... Exatamente, tem que ver se a metodologia seguiu passo a passo. Então, acho que essa dica da Prof. Cami, a gente abordar em outras palestras cada tipo de estudo é maravilhosa.
Porque daí não vai adiantar a lei que é um ensaio clínico randomizado. A gente vai ter que ver se ele tem uma boa condução, se ele teve algum viés, né? Na cardiologia, pessoal, muitos estudos de aplicação de medicamento que pareciam maravilhosos os resultados finais tinham gaps e muitos vieses na metodologia. Então, tu olha lá, tipo assim, exemplo, né? Tem medicamento que reduz mortalidade na insuficiência cardíaca. Beleza. Mas tu vai olhar o método, os caras falharam muito no método. Então, tu não sabe se aquele resultado ele foi confiável ou não, né? Então, Camila, eu acho essa tua ideia super pertinente. Acho que vale. Vocês lembram do artigo da ivermectina? Que foi o mais famoso de toda a pandemia. Virou um site que ninguém sabe de onde é que saiu, mas era um site da pesquisa da ivermectina. E aí, lá no meio da pesquisa, tinha um gráfico que dizia assim, aqui a gente consegue comprovar, ó, que de tantas pessoas que tomaram, tantas não morreram. Daí, a parte que a pessoa morreu, eles apagaram do texto. E aquele site viralizou, tanto que pessoas públicas divulgaram aquele site. E assim, não tem como a gente comprovar que aquilo foi feito ou não, porque não tinha um método, não tinha uma análise específica, não tinha um comitê de ética. Estudaram em pessoas, mas não disseram que as pessoas estavam sendo estudadas. Então, quando eu leio um método, eu preciso entender o que eu tô lendo. Eu não posso acreditar em todas as coisas que a pessoa está me dizendo, porque eu posso estar lendo um trabalho, eu posso estar lendo uma pesquisa, e isso é uma baita de uma balela, e eu ir lá e aplicar o que aquela pessoa está dizendo. Então, assim, só porque ele é um ensaio clínico randomizado, só porque ele é uma meta-análise, que ele é confiável. Não, né? Eu, por exemplo, eu confio muito nos artigos que a gente lê na Cochrane, por exemplo, porque eles têm muitos pesquisadores e eles dão muitos cursos. Eu, inclusive, estou esperando um período livre na minha agenda para eu me inscrever no curso para eu fazer, porque é importante para a nossa prática clínica, para o nosso próprio conhecimento, porque ele é um escopo de pesquisadores que trabalham realmente para isso, para entender e para buscar dados que sejam cientificamente comprovados e corretos. Só que eu tenho que ter um meio de chegar lá. Então, o método, hoje, se ele está mal escrito em um trabalho, é a pior coisa para o trabalho. A mesma coisa que o Diego escreveu aqui. Eu também, quando eu estou avaliando um artigo, eu vou direto lá no método. Se a pessoa me explicou metade do caminho, eu já nem leio o resto. Porque se o método não é bom, ele não está bem escrito, ele não é transparente, ele não está trazendo para mim como ele fez, por que ele fez, com quem ele fez, quem ele excluiu, por que ele excluiu, quando isso aconteceu e quem disse que ele podia fazer, ele não é um trabalho confiável. Então, Exato. o método hoje é o point número 1 de um trabalho super confiável, de um trabalho bem escrito. E, Cami, só mais uma contribuição, eu acho que um método bem escrito, né, ele provavelmente possa mostrar algum viés, mas esse viés ele é bom porque o cara que vai tentar reproduzir o estudo, ele pode identificar, opa, esse caminho não é o certo. Dá para fazer outra coisa aqui. Por exemplo, medicação. Fui lá e fiz um ensaio clínico randomizado, a medicação reduz mortalidade. Beleza. Daí tu vai tentar replicar na tua população, tu não consegue. Porque aquele estudo é uma população muito específica. E a população, em geral, tem uma característica muito diferente. Então, deixa o teu método bem explicado, a pessoa vai aprender com os teus erros. Aprender com o teu método. Então, ele vai tentar seguir um outro caminho para tentar, talvez, chegar no mesmo desfecho. E sabe que a gente, né, pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos fazendo, na maioria dos nossos trabalhos hoje, a gente faz revisão, né, do TCC, porque é o que a gente consegue com o tempo que a gente tem, e é como a gente consegue puxar para a dedicação dos nossos alunos, né, então, assim, a revisão, ela também tem um método muito específico. Então, quem já viu a prof aqui nas bancas, quem já viu o prof Nicolas nas bancas, sabe que a gente pega no pé do método. Porque eu quero saber como tu fez, por que tu fez, por que tu deixou de fazer, por que tu incluiu, por que tu excluiu. Porque faz parte de tu ter um bom resultado, um bom delineamento. E outra, eu, pesquisadora, né, doutora, como o pai do Jean aqui tá falando, muito obrigada, eu não quero um artigo, eu não quero um trabalho que seja desenvolvido sobre e sob os meus cuidados, desleixado, que seja mal feito, que seja mal escrito, né? Então, eu vou cuidar isso. Então, ai, que professora chata que não me deixa fazer o método do jeito que eu quero, não vai fazer,
vai fazer do jeito que é certo, vai ler o jeito que é certo, porque a minha caminhada acadêmica começou 15 anos atrás. A tua caminhada acadêmica está começando agora e vai se permanecer por mais 30 anos. Então, a gente precisa saber o que eu estou lendo, porque eu vou ser uma referência depois. A gente não sabe quantos de vocês vão ser professores depois, quantos de vocês vão fazer mestrado e doutorado, quantos de vocês vão ir para residência. E aí, o que acontece? Chega lá na aula, vem do estágio e conta para mim assim, professora, eu vi a enfermeira do posto hoje, ela fez um procedimento completamente diferente do que a senhora explicou. E aí a gente vai lá avaliar o que a enfermeira fez e a gente percebe que realmente ela não seguiu o procedimento correto porque ela não estudou, porque ela não leu, porque ela não pesquisou, porque ela não procurou se aprofundar na temática de estudo dela, que é a enfermagem. Né? Então, ler um trabalho científico, ler um resumo, estudar para um TCC, mostrar que tem conhecimento é o primeiro passo para a gente ter respeito como enfermeiro depois. Senão a gente vai discutir. Hoje, por exemplo, o Nicolas está aqui. Quando vocês têm uma dúvida sobre ECMO, vocês perguntam para mim? Eu vou perguntar para a Camila o que ela acha da ECMO. Claro que não! Ninguém vai perguntar para mim o que eu acho da ECMO, porque eu não acho nada. Quem acha é o Nicolas. Então, a gente angaria respeito e posição dentro da nossa própria profissão a partir das coisas que a gente estuda, a partir das coisas que a gente ensina, a partir das coisas que a gente leva para os nossos alunos. Então, o Nicolas, vocês vão, professor de saúde do adulto, a gente tem o Nicolas, a gente tem a Joyce. Mas a ECMO, vocês vão perguntar para o Nicolas? Né? A gente tem a professora Camila e a gente tem a professora Gisele na saúde da mulher, mas a gente pergunta de Nel para Gi e a gente pergunta de gestante para Camila. Então, faz parte a gente ter delineamentos em pessoas pesquisadoras e faz parte a gente instruir isso para os nossos alunos também. Tá? Então, se a gente está cobrando, né, Nicolas, não é porque a gente é chato, não é porque a gente é cri-cri. É porque a gente quer que vocês tenham sucesso e que vocês desenvolvam um bom trabalho, né? Tá, tu abriu o microfone e fechou, tu ia falar? Não, é isso aí. E, amiga, tá. só um parênteses, né? Tem pessoas já elogiando a tua aulinha de hoje, que está maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente. Ó, e aqui, então, estamos quase acabando, tá? E aqui nos resultados, o que a gente tem? Nos resultados e na discussão, é aquele momento para a gente mostrar para o mundo o que a gente está lendo, né? O que eu tenho para mostrar. Então, quando eu vou ler o resultado de um artigo, é um momento que eu vou dizer, eu vou ver assim, bom, o que essa pessoa, esse pesquisador, encontrou lá naquele primeiro objetivo dele, lá junto com aquele método dele, o que ele está me trazendo hoje. O resultado, ele pode ser um gráfico, ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma tabela, ele pode ser um texto corrido, não interessa, tá? O resultado, ele responde ao meu objetivo e ao caminho do método. Se eu fiz entrevistas, no resultado, eu tenho que mostrar as falas da entrevista. Se eu fiz uma análise dos artigos publicados lá na meta-análise, tá? Que a Andrea perguntou ali. Se eu fiz uma análise dos artigos lá na revisão sistemática com meta-análise, eu estou revisando documentos. Eu não mando para o CEP, tá, Andrea? Eu só faço uma análise e faço um registro daquela pesquisa. Quando eu pego esses artigos, se eu estou lendo artigos, se eu estou lendo documentos, no meu resultado tem que aparecer o quê? Dos 87 artigos que eu li, 7 falam isso, 6 falam aquilo, tanto falam... Eu tenho que trazer o que eu encontrei aonde eu procurei, tá? Diga, Nicolas. O Camis, tem uma perguntinha aqui no nosso aplicativo que eu acho que só para não perder o fio da meada. Tá. Isso aí. Então, aqui, ó, para pesquisa qualitativa, qual a ideia de resultado para que a pesquisa seja relevante? Tá. Uma pesquisa qualitativa, ela tem uma diferença bem grande para algumas coisas que a gente está conversando aqui, tá? A pesquisa qualitativa é aquela pesquisa que levanta opiniões, que levanta sentimentos, que levanta falas de entrevistados. Tá? Então, quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, eu não trabalho com números, se a gente fosse fazer uma exclusão rápida, tá? Eu não trabalho com números, então eu não trabalho com 85 pessoas, eu não trabalho com 827 pessoas, eu não trabalho com 55 mil grávidas.
né? Uma pesquisa qualitativa, eu entrevisto 10 estudantes. Numa entrevista qualitativa, eu entrevisto 25 idosos. Eu faço um grupo com 40 crianças e eu faço um desenho. Numa pesquisa qualitativa, a gente busca identificar compreensões, significados, sentimentos, opiniões, vivências, experiências. Tá? Então, assim, por exemplo, qual é a vivência da enfermagem que trabalha na UTI cardíaca sobre a morte? Quando eu digo isso para ti, tá? Aluno que pensou nisso. Então, assim, se eu quero perguntar, se eu quero saber o que a enfermagem sente quando um paciente da UTI morre, foi tu? Então, o que eu quero saber quando o paciente da UTI morre, eu não vou perguntar para a família dele, eu quero saber o que o profissional da enfermagem está sentindo. E para eu saber o que o profissional da enfermagem está sentindo, eu só consigo fazer uma entrevista ou um questionário, porque ele precisa me trazer os seus sentimentos. Tá? Então, quando eu faço uma pesquisa qualitativa, eu pergunto coisas para alguém, eu pergunto coisas para alguma coisa que possa me responder. Então, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa em revistas, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa em documentos do Ministério da Saúde, eu posso fazer uma pesquisa qualitativa com crianças, idosos, adolescentes, grávidas, homens, idosos com câncer, familiares com pacientes que morreram. Eu posso entrevistar, perguntar coisas para alguém. E os resultados dessa pesquisa, eles serão significativos no campo de identificar problemas regionais, locais. Ou, se tu tiver, né, como, fazer uma pesquisa qualitativa nacional. Eu vou perguntar todas as capitais do Brasil, eu vou perguntar qual é a opinião de 20 pessoas de cada capital sobre a vacina da Covid. Tá? É uma pesquisa qualitativa com a opinião de 20 pessoas de cada capital, tá? E aí tu vai dizer o que essas pessoas disseram, tu vai analisar a fala, tu vai analisar o discurso. Então, quando a gente fala de pesquisa qualitativa, eu estou analisando o discurso, eu estou analisando a temática. Então, normalmente a gente faz o quê? Análise temática ou análise de discurso. Então, quando tu fizer uma disciplina de pesquisa qualitativa, tu vai aprender a analisar um discurso e tu vai aprender a analisar uma temática, um padrão de temas a serem trabalhados. Eu, por exemplo, o pai do Jean vai entender. Eu trabalhei antropologia na tese e na dissertação. Na antropologia, a gente sai de um campo em que eu não interfiro na vida de ninguém. Eu estou ali como um observador, vendo como as outras pessoas se desenvolvem naquele contexto. Né? E aí, o que eu queria saber? Como é que a enfermeira e a gestante construíam o cuidado de enfermagem dentro da consulta de enfermagem? Como que aquilo acontecia? Né? E para elas acontecia em forma de diálogo, para elas acontecia em forma de olhar, para elas acontecia durante uma troca de conversa, uma informação, uma falta de informação, uma avaliação física, um desconhecimento por parte da enfermagem, um descontentamento por parte da paciente, porque a enfermeira não levou em consideração a cultura que aquela gestante tinha, um afastamento de culturas, porque eu sou científica, tu é popular, e o que tu sabe eu não sei, o que eu sei tu não sabe. Então, tu do lado de fora, tu enxerga muitas coisas e tu não pode julgar. Então, quando tu faz uma pesquisa qualitativa, tu não diz a pessoa tá certa, a pessoa tá errada. Quando tu faz uma pesquisa qualitativa, tu diz, ele disse isso, ela disse aquilo. Estudos concordam com ela e estudos concordam com ela. Eu não estou julgando certo e errado em qualitativo. Diferente de uma revisão sistemática e uma meta-análise, que eu vou lá e pego 85 estudos, e dos 85 estudos eu digo, desses aqui, 80 deram certo e disseram que você pode fazer isso. Ignore aqueles 8, tá? Então tem essa diferença. A qualitativa a gente vai muito mais para compreensão, para sentimento, para percepção, e quantitativa a gente vai muito para quantidade de resultado, para número, para quantas pessoas morreram, quantas pessoas moram na Restinga, dessas quantas pessoas tiveram filhos, dessas quais os filhos eram meninos, quais os filhos eram meninas,
quantas tiveram doenças, é um número, é uma quantificação de resultado. Ambas as pesquisas levam a pensar em resoluções de problemas. Ambas as pesquisas. A minha pesquisa levou o quê? Ó, tem que melhorar esse pré-natal aí, porque tá uma porcaria, a enfermeira não conversa com a gestante vai embora insatisfeita. Lá, o quantitativo, a gente pode dizer assim, olha aqui, ó, nasceu 85 crianças, das 85 crianças que nasceram, 8 não se vacinaram, tá errado, tem que ampliar a vacinação. Tá entendendo o que a gente consegue ver, a diferença de resultado, a diferença de pergunta, mas a questão de achar um problema para ser discutido, a gente consegue fazer nos dois, tanto na qualitativa quanto na quantitativa, só que de jeitos diferentes, tá? Ficou claro, Andréa? Respondi para a Andréa não tá me ouvindo? Enfim. Então, aqui nos resultados e discussão, tá? A gente tem, então, as possibilidades de resultados, que é que eu entro lá na qualitativa e na quantitativa, e a discussão... Ah, de nada, amor. E na discussão, a gente faz o quê? A gente discute os resultados que a gente encontrou com outras pesquisas. Então, eu vou dizer assim, na minha revisão, eu encontrei que 10 pacientes, quando foram pronados, tiveram melhoria dos sinais respiratórios no 7º dia da COVID. Outros estudos realizados na China, no Canadá, na Bélgica, na Polônia, identificaram a mesma coisa. Isso pode fazer com que os profissionais da saúde entendam que esta mudança de decúbito no paciente seja benéfica para o desenvolvimento e melhoria do aspecto respiratório. A gente pode fazer associações, a gente não dá respostas definitivas, né, porque a gente não está fazendo uma meta-análise, mas a gente pode fazer essas associações, tá? E aqui nesse slide que vem a slide, tem uma forma da gente apresentar um resultado. Isso daqui é uma figura, tá? Isso daqui é um fluxograma daquela pesquisa lá anterior, lá daquela revisão ali que a gente estava falando, da sistemática, e essa revisão, ela trouxe o quê? Ela está dizendo assim para mim, ó, onde é que eu identifiquei os meus artigos, como é que eu incluí, como é que eu excluí, e quais os dados que foram incluídos. Então, eu trabalhei com 10. Então, lá do início, ele me disse assim, ó, primeiro eu fui lá na PubMed e vi 384. Daí na Embase, 20.788, na Sinahal, 669, na BVS, 4.829. Aí tinham desses 240 duplicados, eu vou excluir. Aí outros de fora da referência, eu já peguei mais 8. E aí essa pessoa aqui, ela vai identificando para mim o passo a passo dos resultados que ela encontrou. Então, desses não sei quantos mil artigos aqui que ela teve, que ela leu resumos e títulos, ela incluiu, excluiu, leu, releu e chegou em 10. Tá? E aí os 10 foram analisados por ela para dizer se o protocolo lá funciona ou se o protocolo lá não funciona. Tá? Então, isso aqui é uma apresentação de um resultado. E aqui a gente tem a apresentação de uma conclusão. Tá? Então, lá na conclusão, o que eu tenho? Eu tenho introdução que vem com o meu objetivo. Depois eu venho com o meu método. Depois eu venho com o meu resultado e a minha discussão, que pode ser junto ou pode ser separado, depende da revista. E, por final, a minha conclusão. Hoje, o que a gente está fazendo? Hoje a gente vai ler lá, por exemplo, um artigo para nossa revisão integrativa, tá? Quando vocês chegarem na parte de ler o artigo inteiro, a gente vai dizer assim para vocês. A conclusão, ela é a parte mais importante do artigo para te identificar a resposta. Por quê? A conclusão de um trabalho, a conclusão de um artigo, tem a resposta do pesquisador, do dono daquela pesquisa. Tá? Os resultados e a discussão têm resultados e discussão daquilo que foi encontrado por aquela pessoa que foi pesquisada. Então, por exemplo, eu pesquisei a cuia aqui, tá? E a cuia me falou que ela tinha erva, água e bomba. Ok. A cuia me disse que ela tem erva, água e bomba. Ela tá me dizendo, é um estudo que eu encontrei. Na minha conclusão, eu vou dizer o quê? Que os estudos que eu encontrei identificaram a importância de falar sobre a cuia
porque ela carrega a erva, a água e a bomba. Além disso, outro estudo falou que a térmica é importante para um bom desenvolvimento da roda de chimarrão. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no meu objetivo, lá na minha pergunta principal, que está lá em cima, e eu estou dizendo a resposta dela aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer assim na minha conclusão. Reiterando o objetivo aqui proposto, os resultados dessa pesquisa permitiram identificar tal coisa. Então, é o melhor jeito da gente saber o que a gente tem que responder. Os resultados da minha pesquisa trouxeram esta resposta. Então, olha esse artigo aqui, que é o do anterior ali, tá? O que ela falou? O uso do protocolo de triagem avançada da emergência possibilitou a redução de 36 minutos no tempo de permanência dos pacientes, que era a pergunta principal do objetivo dela. Além disso, o que ela identificou? Que ficou segura para os profissionais da triagem e satisfeita para os pacientes, que também era uma das perguntas do objetivo. Então, se eu fosse lá o avaliador, que nem o Diego estava falando, eu vou fazer o que aqui, ó? Objetivo respondido, tá? Ok, objetivo respondido, meus parabéns, você atingiu uma etapa da conclusão. Aí, o que ele faz? Ele vem aqui para a segunda parte da conclusão e ele diz assim, ó, este estudo, o meu estudo, permitiu que eu identificasse que as mudanças de comportamento contribuem para a melhoria dos serviços na emergência. Então, Camila, quando eu li aqueles 10 artigos, eu identifiquei que o protocolo é bom, mas que também contribui. Então, além do meu objetivo, ele me trouxe mais respostas ainda daquilo que eu estava pesquisando. E aí, o que ele faz? Ele me diz assim, ó, mas mesmo que eu tenha encontrado tudo isso, além de tudo que eu vi, eu ainda acho que vocês têm que estudar mais. Então, o que isso aqui significa? Ó? Ele está dizendo, destacando a necessidade de ter novos estudos sobre o tema. O que isso significa? Eu, Camila, estou dizendo lá para o Jean, que está lendo o meu trabalho, né? Ele está lendo assim, a Camila está falando que precisa fazer mais estudos randomizados sobre esse assunto. O que isso significa? Que eu estou dando uma dica, que eu estou dando uma sugestão na minha conclusão para outros pesquisadores. E o Jean, que foi o pesquisador que leu esse meu texto agora, pensou assim, eu vou fazer o que a Camila está dizendo. Vou fazer isso e vou fazer um novo estudo clínico randomizado. Então, quando a gente sugere coisas na nossa conclusão, a gente está sugerindo para o pesquisador que ele faça outra pesquisa, que ele adicione outros conhecimentos nesse meio para melhorar aquilo que a gente já tem pesquisado até então. Tá? Então, a conclusão, ela é muito importante. Os meus alunos de TCC vão saber agora, mas as anteriores que já passaram por mim sabem que a minha parte favorita de um trabalho é a conclusão. Porque é onde eu, pesquisadora, consigo dizer tudo o que eu encontrei. Eu consigo dizer tudo o que é importante. Eu consigo sugerir tudo o que eu acho necessário a partir do que eu estudei até agora. Então, a conclusão, para mim, ela tem que ser muito bem escrita e muito bem apresentada. Assim como esse modelo que está aqui. Ele está excelente. Ele tem o resultado, ele chama atenção para uma coisa e ele sugere outras coisas, porque não podemos parar de pesquisar. Então, tem 3 parágrafos na conclusão, tá maravilhoso, tá? Porque ele trouxe todas as respostas necessárias para uma conclusão. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? E aqui, né, o que a gente não pode esquecer, já tô acabando, Nicolas, são as referências, tá, gente? Isso daqui é uma coisa bem importante, é uma dica, tá? Então, se a gente for ler um artigo e aquele artigo citou 48 pessoas ao longo do texto, tem que ter 48 referências aqui no final. E isso a gente faz quando a gente vai ler o artigo do nosso aluno, né? Olha aqui, ó, Gia, tu citou 32 pessoas no texto, por que tu só tem 12 referências? Tá faltando 20, né? Então, a gente faz essa avaliação. A gente olha, o que aconteceu aqui que tu veio até um pedaço e esqueceu do resto das tuas referências. Então, as referências, elas são todas aquelas que foram usadas pelo texto que vocês estão lendo. E vocês, como leitores, né, vocês vão ler o texto principal e vocês vão olhar as referências e ver quais interessam para vocês continuarem estudando em cima daquilo que aquele trabalho já estudou, né? Vocês vão sempre aprimorando as leituras e os estudos em cima das referências usadas pelo pesquisador que vocês acompanharam. Muito bem.
O que eu tinha para dizer era isso, era até aqui que eu tinha para falar, deixei aqui até o negocinho das dúvidas aqui de novo. Quero agradecer a atenção de vocês, o espaço, o convite da Liga, né, e a participação de quem esteve aqui conosco. Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar, né? Tem bastante coisa para a gente dizer nesse momento. É um assunto assim que demanda várias dúvidas, mas eu acho que a importância da gente ter essa abertura, essa iniciação, né, Nicolas, uma introdução à necessidade de leitura, né? E até para nós professores mesmo dar uma relembrada que é importante a gente continuar estudando, né? Para a gente sempre se manter atualizado, né? É assim que a gente vai conseguir sempre manter o bom conhecimento, né? Então, eu agradeço vocês, agradeço pela atenção. Obrigada aí pelas mensagens de carinho das maravilhosas. Então, fico feliz por ter contribuído um pouquinho. Prof. Cami, sempre muito bom Obrigada, gente. te ouvir falar, né? Muito gratificante a tua fala, né? Eu acho que, Cami, a nossa profissão por muito tempo se escondeu atrás de outras profissões, justamente por não embasar a nossa prática em evidências, né? E como é que a gente vai embasar a nossa prática em evidências? A gente vai ficar mais seguro lá no campo de prática, a gente vai ser profissional mais seguro, né? Como é que a gente vai ser um profissional com mais autonomia? Como é que vai discutir com alguém, né? Empoderamento na nossa profissão, tudo isso é conhecimento. E o conhecimento vem de onde? Da ciência. E a ciência vem de onde? De pesquisa. Eu posso não amar pesquisa clínica. Nossa, eu sou um professor que não gosta de pesquisa clínica. Mas eu gosto muito de evidências científicas. Eu também. Então, assim, pessoal, uma dúvida que sempre surge, né? Por que tem que ser artigo de até 5 anos, geralmente? Porque, gente, em 6 meses acontece muita coisa na vida da gente. E um mês? Imagino que não vai acontecer, né? Em 5 anos no mundo da ciência. Então, coisas que a gente fazia há 5 anos, a gente não faz mais. Coisas que a gente fazia há 6 meses atrás, a gente não faz mais. Né? Então, as práticas, elas vão mudando. Né? Eu acho que a gente teria um escopo para falar sobre... Nos 2 anos de pandemia, quanta coisa mudou? Quanta coisa mudou, exatamente. Quanta coisa mudou, assim, em 5 anos as coisas mudam. Imagina em 2 anos agora, que a gente viu os 2 anos mudando. Exatamente. Então, Cami, eu acho que, pessoal, esse momento, apesar do horário, ficou um pouquinho ruim, né? Mas agradeço a presença de vocês, achamos um quórum bem bom. A Prof. Camila vai ser uma figura mais ativa no nosso clube de revista, porque o intuito é justamente isso, a gente discutir artigo científico, estimular a leitura científica, né? Dia 6 agora a gente vai ter um próximo encontro com a apresentação de 2 artigos, que eu já selecionei e mandei no grupo da Liga, né? A gente vai divulgar o evento, então os próprios alunos vão apresentar os artigos, né? E daí não tem certo e errado, né? A gente vai discutir como é que ele percebeu a introdução, o que ele achou da introdução, o que ele achou do método, o que ele achou da conclusão, o que ele achou de ponto fraco, né, ponto forte, justamente para a gente discutir e começar a exercitar a leitura. Além daquilo. Exatamente, né? Assim, pessoal, que a gente vai perceber que muitas vezes as pessoas vão enviesar os resultados para o lado que ele quer, né? Então, assim, a nossa convicção pessoal às vezes vai pesar muito, né? Então, isso tudo a gente vai discutindo durante o clube de revista, que é justamente para ser uma coisa contínua e dar segmento. Tá? Legal. Adorei esse clube de revista de vocês. Ficou muito bom. Então, assim, a gente agradece muito a presença de todos. Os certificados estão ali. O link para gerar os certificados estão ali com a presença. A gente vai ver também quem estava online. Quero o meu também. O teu terá. E também, pessoal, a gente passou uma pesquisa de satisfação ali com o linkzinho. É importante vocês opinarem também sobre a plataforma, sobre horário, sobre a temática, justamente porque a Liga é para vocês. Né? A Liga, a gente vai construindo a Liga muito com o que vocês vão nos dizendo. Tá? Então, eu vou lá dar aula, né? Porque a minha chefe está aqui também, né? Camila, além de ser minha colega, é minha chefe, então eu preciso dar aula, né? Vai dar aula, professor. Preciso dar minha aula, tá, pessoal? Então, e eu vou orientar a TCC. Coração de vocês. Muito obrigado por hoje. Tchau, gente. Obrigada por hoje. Boa aula, prof. Tchau, pessoal. Obrigada. Qualquer coisa, chamei o Nicolas. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.